Como é que é, pessoal? Hoje decidimos fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é verificar mesmo se este carro tem a potência de fábrica que o fabricante diz. O fabricante anuncia este carro com cerca de 180 cavalos no motor e nós hoje vamos descobrir se é exatamente isso que tem. E antes de eu mostrar-vos os resultados, vou-vos dar aqui algumas notas importantes. Quando nós estamos a afinar o carro, muitas vezes a mudança não é muito relevante, desde que seja uma mudança, uma marcha que se consiga criar carga suficiente para afinar o carro. Isto é, mudanças muito baixas normalmente não são boas para afinar os carros, as mais altas são melhores. Mas a mudança que se utiliza no dyno impacta diretamente nos números que o aparelho vai mostrar. Lembrar que o dyno é um equipamento e ele vai simplesmente mostrar tudo de acordo com as condições que nós criarmos. Isso acontece porque as marchas ou as mudanças têm uma coisa chamada de relação de marcha ou gear ratio. Muita gente conhece este termo em inglês, que é a relação de desmultiplicação da caixa, o que significa que, dependendo da mudança que se utiliza, a caixa de velocidades vai desmultiplicar mais ou menos torque. E para este carro em particular, é uma caixa de 8 velocidades automática e, verificando a especificação técnica, a sexta mudança é a mudança com a relação de caixa de 1 para 1, o que significa que a potência do motor é transferida diretamente para a caixa de velocidades e da caixa de velocidades para as rodas numa relação de 1 para 1, quer dizer que é uma relação direta. Ainda assim, temos perdas dos componentes. Não se esqueçam que a potência tem que viajar do motor até o rolo e todos os componentes pelo qual esta potência tem que passar perde um pouco de energia. E para isso, neste tipo de carro com tração traseira e caixa automática, a gente vai considerar cerca de 20 a 30% de perda de transmissão. Então vou deixar aqui com o resultado. E aqui temos o resultado de uma curva de torque que é verde muito limpinha e 137 cavalos na roda, que se aplicarmos 30% dá cerca de 170 e quase 180 cavalos no motor, aplicando 30%. Então, se nós estivermos a considerar 30% de perdas de transmissão, sim, este carro vem com a potência que o fabricante diz. De lembrar que este carro tem quase 50 mil km, já andou um pouquinho, mas podemos considerar que é um motor ainda bastante novo. Então assumimos que os cavalos estão todos lá. É também importante dizer que os números anunciados pelos fabricantes são números com base nos testes que eles fizeram nas fábricas com dynos de motor e não dynos de rolo, e claro, há sempre diferenças de potência de um motor para outro, mesmo nas condições mais ótimas, porque as fabricações, as tolerâncias e etc. Há ali sempre algumas diferenças, então temos sempre que aceitar uma variação ligeira da potência. Por exemplo, se um carro é anunciado com 180 cavalos, podemos esperar ali que o carro tenha entre 170 a 190 tranquilamente. E por enquanto foi o que fizemos no carro, mas deixem lá aqui embaixo se acham que o carro merece um tune para vermos quanta potência que a gente tira desta plataforma. Valeu!